Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Atapapo. Hoje, como eu tinha dito semana passada, né, mudando o título para Povo do Campo, Campo do Povo. Quero saber se vocês gostaram aí. Já vi que tem bastante gente, já tem comentários aqui. Claudemir, saudando o Claudemir aqui. Alexandre Kid 2. Boa noite também, de Janir Fernandes. Fernando César, Adalto Pereira, boa noite aí a todas. Sejam bem-vindos. Aí vamos começar aqui passando aqueles dados que a gente, infelizmente, não gosta, mas a gente tem que estar de olho, nós temos que estar atentos, né? Realmente, porque é uma calamidade total que está acontecendo nesse país e nós temos que estar atentos a esses números, a essas informações, por mais que elas sejam, na verdade, subnotificadas. Então, aqui no Brasil, no mundo, são 9.030.328 casos confirmados do Covid e 469.939 mortes. No Brasil, 1.106.470 casos confirmados do Covid, lembrando sempre que existe assim a possibilidade, eu acho que não dá nem para falar em possibilidade, mas existe uma subnotificação muito grande e a possibilidade que esse número seja de 7 a 10 vezes maior é bastante grande, e com 52.271 mortes. São Paulo registrando 219.185 casos, 12.588 mortes. Temos também, um minuto, deixa eu voltar aqui para a tela. Voltei. E aqui em Araçatuba já estamos com 14 mortes. Né? 14 mortes, os números subindo muito, né? Amanhã peço a todos, venham assistir amanhã a live com o Dr. Rodolfo, Saúde em Tempos de Pandemia, que aí ele traz um quadro bem mais preciso, com informações mais balizadas a respeito da nossa realidade local aqui, Araçatuba, região, né, em relação ao Covid-19, mas é bastante assustador, né? Na live da semana passada nós tínhamos 9 mortes, e agora já estamos em 14 mortes confirmadas de pacientes que contraíram o coronavírus, e de sexta até hoje foram comunicados 7 mortes. Né? 7 mortes, sendo que 3 confirmadas e 4 estão em investigação. Então, são dados bastante preocupantes, né? Vamos ficar de olho, vamos procurar manter o distanciamento, né? O máximo possível. Se você pode ficar em casa, se você tem condições de ficar em casa, fique em casa. Se você não tem condição de ficar em casa, exerce algum trabalho essencial ou realmente teve que voltar ao trabalho, então usar máscara, procurar manter o distanciamento, enfim, fazer todo o possível para tentarmos controlar, né, de alguma forma essa pandemia. Infelizmente, o governo federal nunca ajudou, o governo estadual que fez alguma coisa no início, agora já está abrindo tudo, e a prefeitura começou a fazer algumas lives a semana passada, até comentamos isso na live do Dr. Rodolfo ontem, né? Mas eu sinceramente não acompanhei, não gostei muito das lives, aconselho realmente, assista amanhã, Dr. Rodolfo, é muito melhor. Já vi que o pessoal está chegando aqui e vou pedir para vocês, compartilhem agora, dê um curtir aqui na live, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam vir aqui participar desse papo com o Claudemir, né, e o nosso camarada Aderbal, vou chamar eles já estão aqui no backstage, já vou colocar eles aqui para dentro da live daqui a pouco, só estou enrolando um pouquinho para chegar mais gente, e vocês compartilharem e chamarem mais pessoas aqui, né, para participar da live. Não sei se eu falei aqui, acho que não, o Edivaldo também chegou agora, Edivaldo Jurupoca Silva. Buenas noites, companheiro. Então vamos chamar primeiro aqui o nosso companheiro Claudemir para dar a saudação dele. Boa noite, reverendo. Boa noite, Aderbal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? Vi ali a saudação de alguns companheiros, da irmã Jane, lá de Arapiraca, em Alagoas.
do companheiro Alexandre Kid, de Suzano. O meu abraço, meu camarada Jurupoca de Prudente, né? Tá vendo aí já dando boa noite. O companheiro Adalto também está ali. Boa noite a todos vocês, a todos que estão chegando. Hoje estaremos mais uma vez dando sequência à live de segunda-feira passada com o professor Aderbal. Hoje nós vamos falar de soberania alimentar, né? E vamos tentar um pouco também retomar um pouco do debate da semana passada sobre agrofloresta. Uma boa noite a todos. O meu está travado aqui, eu não estou vendo ninguém. O meu travou no 4.4 aqui, no minuto. Nós estamos ouvindo você perfeitamente, viu, Derval? Ah, mas eu não estou vendo ninguém, mas tudo bem. Vamos tateando, então. Se você quiser, faz o seguinte, então, certinho? sai e entra de novo. Ok, vou fazer isso. Enquanto o Aderbal está tentando resolver os problemas técnicos, deixa eu dar boa noite para Simone Segura, chegou aqui também. Boa noite, Simone. Peço a você também, já compartilha com os amigos a live, compartilha aí no Facebook. Avisar a todos que todas as lives, depois elas são colocadas também no nosso canal no YouTube, né, onde tem as lives anteriores, tem documentários e outros vídeos também. Né, convidá-los a conhecerem o canal no YouTube também, se inscreverem no canal, curtir os vídeos. Isso é bastante importante para que essa informação possa chegar a mais pessoas. E Claudemir, não sei o que você acha, mas eu estava pensando em fazer o seguinte: quem quiser, daqui para frente, a gente podia ver se umas 10 pessoas por live, né, sei lá, alguma coisa assim, uns 10 minutos inicial, o pessoal podia ir entrando, né, o pessoal se inscrevia aqui, não sei como exatamente, eu tentei fazer isso de uma outra forma, mas não deu certo ainda, para o pessoal fazer o protesto, seu protesto contra esse governo, seu protesto contra tudo que está sendo feito contra o povo brasileiro aí, em todos os sentidos, contra os assentamentos, contra... Enfim, é tanta coisa que a gente fica sufocado, então que as pessoas possam ter uma voz aí, a gente, no comecinho, fazer isso. O Aderbal voltou, vou passar agora para o Aderbal, está dando aí as saudações iniciais dele. Boa noite a todo mundo. Legal estar aqui de novo. Obrigado, reverendo. Obrigado, Claudemir. E é triste, assim, a gente começou, acho que a semana começou com 50 mil mortos, que é um número muito simbólico no Brasil, porque tem a questão falou bastante da Guerra do Paraguai, né? Tem a questão do 50 mil mortos, sempre o número de pessoas mortas por armas de fogo no Brasil sempre ficou em torno de 50 mil. As pessoas que morrem de acidente no Brasil também sempre ficou em perto de 50 mil por ano, né? E até o Jornal Nacional quis fazer uma valorização desse número de 50 mil para ver se sensibilizava mais as pessoas, mas o que a gente vê é que as pessoas não estão sensibilizadas, não, né? A gente vê uma galera aí na rua que tá negligenciando e da onde que vem esse falta de informação? Da onde que vem essa sensação de que tá tudo bem agora, né? Quando estava lá no começo, a gente ficou apreensivo, a gente se trancou, a gente fez o confinamento, e agora que parece que o negócio está pegando de verdade, a gente relaxou. Né? Tá difícil entender a lógica que está na cabeça das pessoas. Né? Que a gente teria que um pouco conversar para se entender e fazer essa sensibilização mais eficiente, porque não está dando certo, né? Então, você tem uma ideia, hoje, ontem, não lembro mais, o Trump disse que ele quer que nos Estados Unidos se faça menos testagem, né, diminuir a quantidade de testagem, enquanto que em Pequim, né, para prevenir essa segunda onda que está vindo ali na China, parece, se eu não me engano, não posso estar errado, mas parece que lá eles estão fazendo 1 milhão de testes por dia. 1 milhão de testes por dia. Isso, além de você controlar essa questão da pandemia, essa questão desse surto, né? Também movimenta a economia. Movimenta a economia.
né? Porque esses testes precisam ser trabalhados, precisam ser fabricados, eles precisam ser transportados, eles precisam ser aplicados, então isso gera trabalho. Você tem toda uma infraestrutura para poder colocar 1 milhão de testes, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter uma logística muito grande, tem que ter pontos, tem que formar barricadas, tem que fazer todo um processo, e tudo isso envolve gente, né? Aqui, acho que o nosso liberalismo é tão tosco que ele nem pensa que ele pode fazer as empresas privadas funcionarem e aquecer o mercado. Ele sabe, é um liberalismo tão tosco que nem para fazer o liberalismo eles prestam. É terrível, é terrível. Eu ouvindo vocês dois, e até nesse questionamento que o Aderbal faz sobre o pessoal está acontecendo tudo isso e parece que nada está acontecendo, povo na rua, festas e tudo mais. Ontem eu estava indo aqui, dando uma caminhada, passei em frente a uma casa lotada de pessoas, num churrasco, numa festa, não tinha uma única pessoa de máscara. Hoje eu vi uma reportagem de Valparaíso, que em uma única família, 12 pessoas estão com Covid-19. Né? Aí a gente vê Araçatuba, 40 casos nas últimas 24 horas. 14 mortes, como o reverendo acabou de passar, 4 mortes ainda sendo investigadas, e as pessoas... Mas isso tudo se dá porque nós não temos uma liderança no país. Nós não temos uma referência no país. O Brasil é o único país, talvez o único país do mundo, que não há uma campanha nacional do governo federal alertando a população dos riscos da Covid-19. Não há um chamado à população, muito pelo contrário, fizeram uma pressão nos governadores, que veio também do governo federal e do núcleo empresarial desse país, dos grandes empresários, que pressionou os governadores a começar a liberar quando o número a curva estava ascendente. É uma loucura tremenda um negócio desse. Aí, outro dia eu vi uma matéria, pasmem, a burguesia está fazendo festas com teste rápido de Covid-19 quando o cidadão chega na festa e quando sai. Então, ou seja, eles usam dinheiro. Quanto custa um teste rápido para ser feito, para o cara comprar para testar numa festa? E os pobres vão ser testados quando nesse país? Então, falta... Quando pessoas que trabalham de risco, né? E, principalmente, Aderbal, as pessoas que estão ali na frente, nos postinhos de saúde de Araçatuba, vamos lá, os postinhos de saúde de Araçatuba, que as pessoas, quando passam mal, o primeiro lugar que vai é no postinho de saúde. Você chega aqui, bairros rurais como Engenheiro Taveira, Jacutinga, Água Limpa, esses postinhos, aqui no Atlântico, se a pessoa passar mal, o primeiro lugar que ela vai no postinho. Qual é a testagem que tem desse pessoal que está ali nos postinhos? Sabe? Então, falta essa referência, falta esta campanha para alertar a população, infelizmente. E aí os números são essas aberrações. Mas isso causa espanto. Eu acredito, Claudemir, que isso é bastante reflexo de toda a nossa sociedade. Essa questão da desigualdade social que é tão acentuada, sabe? Que uns podem fazer festas com teste rápido e o enfermeiro pode morrer porque o Estado não tem o teste, né? Toda a nossa estrutura de sociedade brasileira, ela tem essa dinâmica que os privilegiados, uma camada, ela tem direito à vida, ela tem direito a estudo, ela tem direito à saúde, ela tem direito a tudo. E uma outra camada não tem direito a nada. Né? A gente não tem direito, uma camada não tem direito a um trabalho digno, não tem a um transporte digno, a uma casa digna, não tem direito à terra. Então, essa é a estrutura da nossa sociedade, é só um reflexo do que a gente vê todo dia. O que está fazendo, eu acho que o vírus está fazendo a gente ver, a gente começar a perceber isso. A gente está mudando a nossa percepção, eu acho. Né? Com certeza.
Bom, nós estamos chegando aqui no nosso primeiro quarto, né? Então agora vamos entrar no tema. Apesar que tem uma coisa que eu queria muito conversar a respeito, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para outro dia. Nosso camarada aqui, o Jefferson, lá de registro, né? Ele falou sobre a questão aí das queimadas na Mata Atlântica, né? Queimadas estão acontecendo na Mata Atlântica, queimadas estão acontecendo por aqui e até incêndios dentro da cidade, né? Teve o fogo lá, o incêndio na Crepom, enfim. Mas eu acho que não vai dar para a gente falar sobre isso hoje, porque tem bastante coisa, né? Ficamos devendo muito assunto na semana passada. Então vou pedir agora para o Aderbal, para o Claudemir já entrar no assunto de hoje. E antes disso, pedir para quem está na live, compartilhe agora para chamar mais pessoas para estarem assistindo a live. E mandem as suas perguntas, mandem suas observações. Tem bastante. Hoje está tendo bastante participação aqui. Está muito bacana. E antes de passar também, eu queria dizer, olha, amanhã está chegando mais um caminhão com alimentos vindos dos assentamentos aqui de Araçatuba para serem doados para as famílias que estão passando necessidade aqui. Eu vou fazer o vídeo, vou estar postando amanhã mesmo também. Né? É muito, muito, muito bacana. Infelizmente, isso tem que ser feito. Felizmente, tem gente que tem um coração tão grande, né? Assim, apesar de toda a dificuldade que passa, consegue dividir o pouco que tem. Agora, vou passar para o Claudemir começar o assunto aqui com o Aderbal. Muito bem, reverendo. São produtos da reforma agrária vindo para a mesa do povo. Isso é maravilhoso ver os companheiros. Eu vi algumas fotos, me enviaram lá do assentamento, algumas fotos lá eles arrecadando, maravilhoso. E há pouco acabei de ver um vídeo, uma matéria que passou no SBT aqui, o quanto está sendo prejudicado os assentados ali do assentamento Araçá com os aviões que batem veneno na cana 3 vezes por semana. Então, tem uma matéria que saiu no SBT muito boa, estava assistindo hoje. Mas vamos voltando aqui ao assunto. Na semana passada, a gente começou a falar um pouco da questão da produção no sistema agroflorestal. E aí, a gente falou, a gente fica falando, eu me atentei para uma coisa. Muitos companheiros que estão nos assistindo não conhecem o sistema, né? E aí, Aderbal, a gente, de maneira bem simples, né? Eu que não sou um conhecedor da técnica, não aplico, mas diferentemente de você que trabalha com isso, conhece a fundo. Para mim, o sistema de agrofloresta, de maneira simplificada, é a cópia de como a natureza trabalha, de como a natureza produz. Mas eu gostaria que você pudesse dar para a gente um pouco do conceito do agrofloresta, para que o pequeno produtor ele entenda que no sistema ele pode sim ter lucro, ele pode produzir, ele pode vender, ele vai reflorestar a sua área, vai continuar com a área reflorestada e produzindo. Que você pudesse nos dar um pouco desta aula para que o pequeno produtor que nos assiste nesse momento, principalmente os companheiros assentados que estão nos assistindo, que possam entender que é possível sim pegar um solo degradado e transformar num solo extremamente produtivo. Claudemir, é o seguinte, a agrofloresta, assim, eu gosto de lembrar como eu tive acesso à agrofloresta. Eu já queria trabalhar com meio ambiente. Eu primeiro fiz a minha opção de trabalhar com meio ambiente. Quando eu fui fazer uma pós, eu fui fazer a monografia e aí eu vi que precisava de trabalhar com meio ambiente. E só que eu estava meio perdido, não sabia muito bem onde que eu trabalhava, onde que eu ia atuar com o meio ambiente. Foi quando eu passei na frente da televisão e vi o Ernest Goethe falando sobre fluxo de energia. Parei, olhei e ele estava falando de agrofloresta. Então eu assisti aquele vídeo. Depois de um mês eu estava na sala de aula com o Ernest. E por que eu estou contando essa história? Depois de lá, acho que não fiquei um dia mais sem falar em agrofloresta. Porque
é tão mágico a agrofloresta, assim, que eu não sentia, eu achava que não era possível uma coisa daquela. Primeiro eu duvidei, eu falei assim, como que pode ser que um sistema pode ser tão inovador, pode ser tão revolucionário e não é conhecido, ninguém fala, como que é isso? E aí eu fui aprendendo, eu cheguei assim, hoje eu posso falar que agrofloresta, igual, e você definiu muito bem, o planeta tem uma vontade. Quando você deixa espaço, qualquer terra que você deixa, e tem um exemplo muito bonito que quando a gente olha as fotografias e agora de Chernobyl, não sei se vocês já viram, lá tem árvores no meio do asfalto, cresceram nas casas, subiram os telhados e virou uma mata. O planeta tem uma vontade, que é ter a maior quantidade de vida no espaço. Então ele é promotor, o planeta quer viver. E na agrofloresta a gente vê o planeta como Gaia, que é um ser vivo que tem a sua vontade. E quando o que a gente faz é entender essa vontade. Como é um sistema vivo, ele tem um sistema cognitivo, ele recebe e dá mensagem. Então a gente tem, quando entra na agrofloresta, quando entra nesse conceito, a gente aprende a ler a natureza. O que ela quer? O que eu faço aqui? E o Ernest fala que todos os seres têm a capacidade, a gente tem ferramentas para agir na natureza em benefício da mesma, para agregar. Ele usa um termo que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar. Que a gente tem ferramentas adaptadas para intervir na natureza de maneira benéfica, fazendo com que a natureza nos aceite e eu seja um ser querido pela natureza. Então, respeitando o fluxo dessa vontade da natureza que a gente faz agrofloresta. Né? E levando em consideração que o homem ele é um ser, um animal de grande porte, portanto, ele é um animal de clareira, ele não é um animal de floresta. Né? Acho que é por isso que a gente desmata tanto. A gente é um animal da savana, a gente não é do interior da mata, da floresta. Então, quando a gente vê a dinâmica de uma floresta, quando cai uma grande árvore, ela abre uma grande clareira, os animais de grande porte frequentam aquele espaço, e naquele espaço ele traz as sementes que ele come das frutas, e ali nascem as frutas, nascem os alimentos. É exatamente isso que a gente faz. Abrir clareira, hoje a gente não precisa abrir tanta clareira, porque a gente já tem bastante clareira, e então a gente usar aquelas clareiras para regenerar aquele espaço, fazendo com que a vida prevaleça. Eu não sei se eu fui muito abstrato. Não, mas é isso que a gente, Debal. Eu andei, vi já algumas coisas, e quando você falou lá do Mário Lago, né, em Ribeirão, tem um companheiro que eu não vejo há muito tempo, que eu sei que está sentado lá, e ele trabalha com o sistema de agrofloresta lá. De vez em quando eu vejo algumas coisas dele no Facebook, e isso é muito enriquecedor. No Pontal do Paranapanema, se não me falha a memória, acho que na década de 90 eles iniciaram a trabalhar o plantio de café no sistema agrofloresta. Eu acompanhei algumas coisas, eu não sei se ainda eles continuam trabalhando, né, para aquela região de Euclides da Cunha, Rosana, e faz muitos anos que eu não vou lá, mas eu fui lá, né, no início dos anos 2000, ainda fui lá e eu vi eles trabalhando, produzindo café, e aquilo me chamou a atenção, mas na época eu não tinha muita familiaridade ainda, então não fui lá, não voltei no local. Mas o que eu queria chamar a atenção da questão da agrofloresta, porque muitas vezes o produtor ele entra na produção convencional
ele se prende à produção convencional, aquilo que dizem para ele que dá mercado, que não sei o quê, e ele pensa que você fazer uma agrofloresta que você não vai ter lucro. Eu quero chamar a atenção disso para o produtor, que ele vai ter inúmeras riquezas aí. Primeira coisa é o seguinte, a terra, se você vai no sistema de agrofloresta, quando você pega aquela terra, a riqueza daquela terra é uma terra preta, cheia de um adubo orgânico, aquela coisa maravilhosa, não essa terra pisada que a gente tem das canas aqui na nossa região, essa terra pobre, né? Vamos dizer assim. E eu quero chamar a atenção disso, que não é simplesmente você estar reflorestando, você tá projetando algo para a vida. Você vai pegar uma área que daqui a 5, 10, 15 anos vai estar completamente florestada e você vai estar produzindo nela e você vai estar sobrevivendo desta área. Porque você, nesses primeiros momentos, você pode cultivar até hortaliça na agrofloresta. É isso que eu quero chamar a atenção dos companheiros. Isso é possível. A agrofloresta, quando você... Fala, Reverenda. Aderval, antes de você estar respondendo aí essa questão, né? Chegaram aqui mais alguns comentários, eu tenho colocado na tela aqui, né? Estão dizendo, viu, Claudemir, estão dizendo que seu áudio está baixo, eu estou te escutando bem, né? Mas, enfim. Aí o Humberto pediu para você falar sobre como são os canteiros, os estratos, né, a formação. E, Humberto, é mais um assunto, né? E infelizmente nós não vamos vencer isso hoje. Não, mas dá para falar um pouco. Tem aí a questão das pulverizações. A CESP Bandeirantes aqui, que é lá do Centro-Oeste, né? Falando aí que essa é uma pergunta que tem a ver com o tema que a gente se propôs para hoje, que seria essa questão das pulverizações e da soberania alimentar, né? Então já vai aqui a questão da CESP Bandeirantes, do CESP Bandeirantes, deve ser ali na região do Mato Grosso do Sul, algo assim, né? Não sei se está dando tempo de ler. Aqui no Centro-Oeste, a maior parte dos acampamentos produtivos sofre uma pulverização aérea, chegando a acabar com certas culturas. E não tem onde recorrer com a perca. E aí passo agora para o Claudemir, que ele está querendo falar alguma coisa. Não, só para localizar a CESP Bandeirantes. É um acampamento em uma área da CESP, na divisa, em Paulicé, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Mas é interessante falar o que o Humberto pediu, eu vou tentar passar rapidinho, que quando a gente faz uma agrofloresta, a gente começa desde a placenta, a gente chama de placenta, o primeiro extrato que a gente começa, porque placenta tem a ver com a vida, né? Que é o mais rasteiro. A gente faz simplesmente o que a natureza faz. Como que a natureza se regenera? A gente olha e, em vez de colocar só o capim, a gente coloca alface. E a gente trabalha sempre com consórcio. Então, no mesmo canteiro, eu coloco a alface, a rúcula, o rabanete, o almeirão, o tomate, o café, a minha árvore que eu vou cortar daqui 20 anos, a minha árvore que vai ficar lá com centenária, a minha árvore de fruta, e eu coloco tudo no mesmo canteiro e vou administrando isso. A agrofloresta é isso. E a gente vai regenerando, sempre jogando essas podas para o chão para poder criar fertilidade no solo. Uma das máximas é sempre assim, que a gente tem que proteger a terra. O agrofloresteiro, ele protege a terra, né? E é por isso que a terra é bonita, igual você falou. Essa cultura de ciclo, né, que você está colocando, né? Que é Sim. Por exemplo, alface, 30 dias para produzir, a rúcula. Então, por ciclo, você vai produzindo no mesmo canteiro e aí você vai formando a floresta, não é isso? Isso, quando faz agrofloresta, a gente pensa agrofloresta daqui 100 anos. O que vai ter, como que vai ser esse arranjo espacial.
E a gente pensa nos espaços, nas dimensões. Eu penso o canteiro e eu na área, mas eu penso no tempo e no espaço. Eu preciso, por exemplo, daqui uma semana ela vai estar aqui, daqui 2 anos ela vai estar desse jeito, eu vou estar ocupando o extrato mais embaixo, depois eu vou ocupar o extrato médio, depois eu ocupo o extrato alto, e quando e sempre tem muita possibilidade da agrofloresta, falo assim, mas agora eu plantei laranja, mas laranja agora não está legal, o que está dando vai dar dinheiro é fazer isso. Então eu pego, jogo a minha laranja pro chão e planto e deixo ela rebrotar, porque daqui 5 anos pode ser que a minha laranja está mais valorizada, e ela vai fazer o outro ciclo. Então é sempre renovando e jogando matéria pro chão. Né? Essa é a ideia da agrofloresta, é fazer solo e proteger o solo, né? Mesmo porque a gente é terra. Né? E quando a gente cuida da terra, a gente cuida da gente, a gente cuida do outro e cuida da sociedade. A questão do agrotóxico, a gente falou aquele dia, assim, eu só gostaria de deixar bem claro a questão do que é segurança alimentar e o que é soberania alimentar, para a gente começar a entrar A segurança alimentar, vamos um pouco a etimologia, assim, segurança, o que tem a ver com a gente não se ferir, a gente tem alguma coisa com integridade física, não tem? Quando a gente pensa em segurança, a gente pensa na integridade do outro, integridade da gente. Então, a segurança alimentar é isso. Quando o que eu estou alimentando, eu me alimento, aquilo está fazendo bem para o meu corpo, eu estou conservando a minha integridade física. Né? Por exemplo, quando a gente é do Conselho, a gente teve alguns atos lá para a questão da fiscalização do sal na alimentação. Não colocar o sal em cima da mesa, tá? Por quê? Porque o sal deixa as pessoas hipertensas. Então, ela mexe com a integridade física das pessoas. Então, segurança alimentar é basicamente isso. Então, e aí vai, mas por que o Estado pode intervir na minha segurança alimentar? Isso é uma coisa pessoal, na minha integridade. Porque se todo mundo ficar hipertenso, ter problemas cardíacos, o Estado perde muito com isso. Então, por isso que a gente tem que ter políticas de segurança alimentar. Porque a gente vive numa sociedade e toda vez que a gente perde um ente da sociedade, a sociedade diminui, a sociedade perde. Né? Então, a segurança alimentar diz respeito a isso. A soberania alimentar, ela é um pouco mais complexa. É uma questão de o que é um soberano. Soberano é aquele que tem controle das coisas. Correto? Quando a gente tem, por exemplo, vamos dar um exemplo bem... Como que é difícil hoje para mim comer um alimento sem ser transgênico? Se você procurar, difícil. Hoje você vai comer um fubá, é transgênico, o óleo tem transgênico, o químico, como fala, o fermento químico, ele tem fermento. Então, o fermento ele tem transgênico. Então, hoje, quase tudo que a gente vai comer tem transgênico. Então, isso passa a questão da segurança alimentar. Né? É uma questão de controle, eu não consigo controlar quem, né? A questão da pulverização aérea. Aí esbarra nos dois, porque as duas conversam muito, a questão da segurança e da soberania. Mas a questão da pulverização, ela foge do controle. Né? Por exemplo, hoje é muito difícil, até mesmo os orgânicos, que a gente diz, eles são menos contaminados, mas hoje não existe nada que não é contaminado. A água que a gente bebe, ela tem quantos de agrotóxicos?
perde do controle. Então a gente está perdendo soberania alimentar. E uma das coisas que reflete muito quando a gente pensa em soberania alimentar é essa questão da semente. Por exemplo, quando uma multinacional patenteia uma semente e eu não posso mais usar a semente, eu estou perdendo a minha soberania alimentar, né? E isso é uma coisa muito, muito delicada. Por quê? Porque eu perco o controle do Estado. É uma coisa muito assim, um controle nacional mesmo. Como a questão do transgênico nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu nunca vi alguma coisa nesse tipo, mas nos Estados Unidos tem muita gente que perde fazendas porque o milho que ele comprou foi contaminado com os genes do transgênico e ele não pode plantar. Você quer falar alguma coisa, Reverendo? Não, eu só queria comentar, né, que nesse sentido não é nenhuma questão nacional, é uma questão de perder, assim, não é nem perder o controle, é dar o controle do mundo, do mundo, para uma corporação. A corporação passa a deter, a ser proprietária do mundo. É muito pior do que isso. Não é nem uma questão nacional, né? Segurança, é mundial isso. Sim. Sim, e a questão... Por exemplo, o transgênico, acho que é o que mais evidencia a questão da soberania alimentar, né? Porque a gente perde a soberania, a gente fica refém, né? E a questão do transgênico, quando apareceu os transgênicos, era para reduzir os agrotóxicos. Não sei se a gente, os mais velhos vão lembrar que quando apareceu os transgênicos, tinham a promessa deles, assim, o transgênico não precisa de agrotóxico. Eles são mais fortes, E aí a gente começou a receber os transgênicos. Só que depois de 2000, eu consegui dados até 2012. Aqui, ó. Até 2015. A gente aumentou a quantidade de veneno consumida no Brasil de 313 mil toneladas, a gente passou por 887 mil toneladas. Parece que caiu um pouco, mas não caiu muito, não. Dá 282% de aumento do agrotóxico. E nesse período, a gente não conseguiu, a gente aumentou. O que aumentou mais foi o algodão, foi 147% a quantidade de algodão produzido. Mas, em média, deu 120%, 121% de aumento da produtividade no campo. Quer falar agora, Demir? Você está falando de... Viu, Debal? Você está falando de produtividade no campo, e aí a gente está falando dessa produtividade vinculada a veneno. O que no sistema agrofloresta, a produtividade é muito maior sem o veneno. Sim. Eu andei vendo algumas coisas, é muito maior a produtividade. Eu vi eu não me lembro agora quando foi, e eu já cheguei no finalzinho da matéria. Acho que foi no Globo Rural, uma fazenda de agrofloresta lá em Jiquié, na Bahia. Lá em Jiquié. E, se não me falha a memória agora, o cacau, na produção convencional, estava produzindo 20 toneladas por hectare, se eu não me engano, por alqueire, agora eu não me lembro os detalhes. E no sistema agrofloresta, nessa fazenda, produzia 70. Olha a diferença da quantidade de produção, né? Que aí, só para contribuir na sua fala. Sim, nós temos muitos exemplos hoje. Hoje nós temos grandes fazendas usando o sistema agroflorestal, tentando ganhar uma certa escala, né? Ela está perdendo, em alguns lugares, ela está perdendo um pouco a característica da diversidade. Ela aumentou.
Porque quando a agrofloresta foi instituída, por isso até mesmo o Ernest, que concebeu, ele mudou, agora a gente chama de sistema sintrópico, né? Agricultura sintrópica. Mas ela perdeu, assim, no começo ela era um sistema complexo e hoje a gente simplificou um pouco, né? Hoje e diminuiu um pouco a diversidade, porque a complexa, ela é muito a diversidade era muito grande e a gente começou, e para poder ganhar uma certa escala, diminuiu essa diversidade, mas quando fala diminuir a diversidade em agrofloresta, é ter 20, 30 produtos por metro quadrado quase, né? Então, é uma diversidade muito grande pelo espaço. E dentro da escala tempo também, né? E tudo isso, hoje a gente tem maquinários, tem grupos de pessoas hoje investindo em maquinária para poder fazer agrofloresta em maior escala, né? Foi aquilo que eu estava falando aquele dia, segunda-feira passada. Um dos grandes problemas que a gente vê, né? E eu acho esse trabalho de querer ganhar escala é muito louvável, é muito digno e preciso para a situação que a gente tem. Só que, de novo, eu acho que a gente pode falar aqui como a gente é um grupo de esquerda, assim, né? A gente é um canal de esquerda, a gente... Posso falar assim, reverendo? Lógico. Posso falar. Então, eu acho que a gente que é de esquerda, a gente parou de confiar que uma outra sociedade é possível, né? E a gente fica querendo moldar as coisas para caber dentro de um capitalismo capenga, né? Então, eu acho que até mesmo quando eu comecei a falar de produtividade e tal, eu estava falando do sistema convencional lá. Se a gente for pensar no que a gente quer, no que a gente sonha, no que é possível, e eu acredito realmente que é possível, né? A gente teria que reinventar o espaço do mercado, reinventar o nosso jeito de produzir. A gente não precisa de produzir nessa escala. A gente pode ter muito mais gente produzindo no campo. Pode estar fragmentado esse campo em muito mais gente e não precisar ganhar escala, né? Essa é um pouco a minha crítica quando a gente... porque a gente fica querendo adaptar as nossas ações ecológicas, o movimento da natureza, o movimento vivo, para a cultura de morte do capitalismo. Eu acho que isso é complicado. A gente tem que começar a acreditar que o sonho é possível, que uma outra sociedade é possível. Porque se a gente ficar dependendo dessa cultura de morte do capitalismo, a gente então abre mão da soberania alimentar, né? Porque a soberania alimentar é tomar o controle para a gente do nosso hábito, né? Do nosso hábito de alimentar. Então, se a gente se prende a isso, se a gente fica... É isso que eu tenho discutido sempre com os companheiros. Não dá para a gente ir por esse caminho. Como tem um ditado popular que diz que galinha que acompanha pato morre afogada, né? Então, se a gente acompanha uma produção, se a gente vai para esse sistema capitalista, olha o que a Monsanto faz. Olha o que a Monsanto faz. Eu passei essa semana e estava vendo as plantações de milho transgênico. Você vê o milho transgênico, você pega um milho transgênico e pega um milho tradicional, um milho crioulo, produzido aí, que você vai ver o sabor do milho é outro. O sabor é completamente diferente, sabe? A produção. Então, não dá para a gente acompanhar esses camaradas. Nós temos que buscar lá nos nossos antepassados, né, a produção. E outra coisa interessante do sistema de agrofloresta que eu gosto muito
é que assim, a gente resgata muito a produção tradicional, principalmente os indígenas, por exemplo, ele tem a tradição de ele desmata, planta, aquela colhe ali, depois ele vai para outra área, para aquela área voltar a crescer. No sistema agrofloresta não precisa desmatar, muito pelo contrário, você floresta. É isso que é importante lembrar aos companheiros, né? Que é uma completamente diferente. Fala, reverendo. Bom, estamos chegando no nosso quarto final, passa muito rápido o tempo, e eu estou achando muito bacana que o pessoal aqui tá... Eu nem estou colocando todas as mensagens aqui, estou achando bastante interessante. Então, tem gente perguntando sobre essa questão, né, da pulverização, e aí o Humberto respondeu aqui também. O João Pereira, né, disse que se descambar para o lado político, vamos perder o foco, vamos focar naquilo que depende de nós. É o que o governo, depois ele coloca que o governo não ajuda e não vai ajudar. O João tá certo, mas tem uma coisa, né? Que eu já queria emendar já para aproveitar e perguntar para o Derval, que deve ter um conhecimento maior, aí, ou para você também, Claudemir, né? Por exemplo, nós vamos ter agora as eleições municipais, né? O que depende do município? Né? Existem municípios onde está tendo um controle maior dessa questão da pulverização e também dentro dessa questão da soberania alimentar. Eu lembro que da última vez, na semana passada, o Derbal falou sobre procurar consumir os alimentos da região, os alimentos da época, né? E aí, nisso, eu já no dia seguinte fui fazer aquela minha ida ao mercado, que essa semana ainda não chegou o auxílio emergencial, não sei se eu vou conseguir ir, mas aí eu peguei, olhei lá, batata 5 e pouco, né? Do Claudemir também, batata 5 e pouco, e a mandioca, acho que ela estava R$1. Vamos comer mandioca, não vou comer batata. Por que eu vou comer batata que está 5 e pouco reais o quilo, vem de longe, né? Então, assim, dentro dessa coisa toda, o município, eu acredito que pode ajudar. Incentivando a agricultura familiar, os assentamentos, ajudando para que venha o alimento para a cidade desses locais, para que seja também, eu acho que isso também faz parte da soberania alimentar, não, Derbal? E aí, então, eu deixo para você essa questão Sim. da produção local e também dessa questão do município poder ou não regular essa questão da pulverização. Você quer falar, Vladimir? Fazer um comentário rápido, e aí depois você entra mais nessa. Eu vou falar mais no comentário político. Voltando à fala do João sobre a questão da política, né? Nenhum governo apresentou até hoje uma política voltada para o desenvolvimento da pequena agricultura, né? Teve governos que tiveram mais interesse, fizeram alguns paliativos, né? Não investiu nessas mecanismos de produção alternativa, sabe? Não teve, porque alguém alguma vez já viu no Brasil um Ministério da Agricultura Familiar? Ninguém nunca viu, ninguém nunca discutiu, né? O Ministério do Meio Ambiente está aí, olhem que está voltado o Ministério do Meio Ambiente. Então, não tem. Então, eu vi aí os companheiros colocando sobre a questão de fazer um boletim de ocorrência sobre pulverização. O pequeno produtor tem que se unir. Tem que se unir em torno disso aí e cobrar. No município, Araçatuba é uma cidade que tem um cinturão de pequenas propriedades que estão trabalhando, produzindo o alimento. A gente tem que olhar para esse cinturão, ter política voltada que aí facilita a produção daquilo que a gente produz aqui na região, sabe? A gente poder atender o supermercado, a demanda local e as pequenas cidades. Acho que é possível, sim. É possível, sim. O problema é, como a Debal falou anteriormente, é ficar querendo seguir o meio de produção do agronegócio. O agro é tudo, o agro que é o agro que alimenta, é o agro que traz dinheiro. Não é verdade, não é tudo. A pequena propriedade está aí produzindo e os sistemas alternativos de produção já provaram que é viável, que é rentável, que é saudável, todas as qualidades possíveis, entendeu? E que me apresentem aqueles que forem contrários, que me apresentem os problemas que inviabilizam essas produções. Só isso. Ligaram para mim essa semana, comentando
a live passada, e falou assim, Debão, mas é possível mesmo a gente conseguir plantar sem agrotóxico, sem fertilizante, sem não sei o que lá? Mas sabe? Eu acho que tem e ficar bem, tentar ser bem didático, assim, tem na onde que a gente tira, por que a gente não precisa de agrotóxico? E por que na onde que entra a agrofloresta? Na agrofloresta fala que todo ser, ele é capaz de agregar, de melhorar o seu meio ambiente. Nós somos dotados dessa ferramenta. Então, tudo que a gente chama de praga, vamos falar da couve. Hoje, que eu até publiquei hoje no meu Facebook sobre isso. A couve, todo mundo fala que tá muito largada, a gente não consegue, ela morre. O que é isso? Quando nós, vamos fazer uma analogia, a terra é o nosso estômago. No nosso estômago, a gente precisa de ter as bactérias. As bactérias, não é? A gente come um alimento, vai dissolver o suco gástrico, vai dissolver o nosso estômago, e ali as bactérias vão degradar aquilo e liberar os elementos químicos que a gente precisa. E vai passar no filtro ali e a gente vai ser... É mais ou menos isso, não é, reverendo? O solo é a mesma coisa. Você jogou uma folha, você jogou alguma coisa no solo, não vai dali para a planta. Ela precisa de uma interface, ela precisa de alguma coisa que vai triturar aquilo, degradar aquilo, liberar o alimento e ir para a planta. Ok? Então a gente precisa de solos ricos. A nossa agricultura convencional ela é baseada em solos pobres. O solo é só um lugar onde a gente coloca a planta. Ele não é o meio de nutrição da planta. Não tem ali. Então eles não estão contando. Então o que a gente fala? O que o convencional que eles falam hoje é como se um paciente estivesse na UTI. Você coloca direto na veia. Você vai lá e coloca o que eles precisam na veia. Certo? E na agrofloresta, na agricultura ecológica, a gente pensa que o solo é um ser vivo. E a gente alimenta o solo e ele vai nos presentear com um alimento saudável. Quando um alimento... Eu vou chegar já... Só para mostrar Fernando, como a gente não precisa do agrotóxico, para a gente falar no agrotóxico depois. Quando a gente vê uma planta e ela está saudável, ela tem o seu sistema imunológico, então a lagarta vem, ela vai colocar os ovos, ela vai começar a comer, e conforme ela tem, se ela está saudável, a lagarta não tem um sistema digestivo suficientemente preparado para alimentar daquela complexidade que tem dentro daquela planta, porque ela conseguiu ter um estado de saúde tal que ela consegue, as moléculas dela estão complexas, e aí a lagarta não consegue fazer a digestão e morre. Então, o controle é feito na planta. O controle populacional das lagartas e das borboletas, que vai, quando ela está com deficiência, ela consegue comer tudo, a lagarta consegue proliferar, e vai virar uma borboleta, que vai ter um monte de borboleta, e aí aumenta muito a quantidade e acaba com toda a plantação. Vira praga, que a gente fala. Então, no sistema saudável, que é baseado na vida, não existe a praga. Existe o testemunho. Como eu não falei que a gente tem que conversar com o planeta, conversar com o sistema? Então, eu vou lá e vejo. As lagartas estão comendo aqui, mas a minha folhinha está furadinha aqui, ela conseguiu combater. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso jogar nada. Eu preciso cuidar do solo para que a minha planta tenha saúde. Porque, por osmose, o que eu preciso é da saúde daquela planta, porque eu preciso comer uma coisa saudável que vai me dar saúde. Eu preciso de energia boa, de energia daquela planta, uma energia boa.
Então, esse é o jeito de pensar. Então, a gente tem, a gente tinha um plano, até aqui, um plano nacional de redução da agrotóxicos, pensando que a gente fazer uma transição para uma agricultura mais saudável. Né? Que tudo isso foi perdido. Eles estão, hoje, o governo Bolsonaro está tirando esse plano, ele já tirou o plano nacional de redução de agrotóxicos. Né? Então, e hoje a gente que quer fazer uma agricultura saudável, a gente não consegue. A gente não existe mais plantas sem agrotóxico. Não adianta, não tem. Eu como orgânico, mas não é. Lá tem agrotóxico. Não é porque a pessoa cuidou. A gente tem na água, a gente tem no solo, a gente tem no aquífero, a gente tem no ar. Está tudo poluído hoje. Então, o agrotóxico, hoje a gente começa a pensar que nós estamos, e aí é uma questão de segurança alimentar, uma população inteira está exposta a veneno, está exposta à morte. E se a gente não começar a pensar nisso como uma coisa grave, e a gente começar a tomar decisões, a gente vai ter um aumento muito grande de morte, de câncer, de autismo. Tem estudos que falam que acho que em 2050 quase metade das crianças vão ter um certo tipo de autismo por causa do glifosato. Isso é muito grave, né? E a gente tem, e aí o que o município pode fazer? O município, existe vários municípios que tem lei, o Humberto lembrou aí de Jales, né, que eles controlam a pulverização aérea. A pulverização aérea hoje é a grande vilã, não é só ela, né, porque se a gente for pegar, eu não tive a curiosidade de fazer isso, mas eu já fiz uma vez, de pegar, por exemplo, quanto a Araçatuba comprou pelo ICMS, dá para a gente saber, de glifosato. São toneladas. Isso não vai embora. Isso está na natureza. Né? Então, isso é muito complicado. E a Câmara dos Vereadores ela tem poder suficiente para poder barrar a pulverização aérea. Né? A gente tem que fazer no Brasil, são 10 bilhões de reais não são de isenção fiscal para produtos para agrotóxico. Para a gente ter uma ideia, eu até coloquei aqui, o Ministério do Meio Ambiente, ele recebe por ano 2,7 bilhões. E a gente dá de isenção fiscal para o agrotóxico 10 bilhões. É uma coisa que não tem sentido. Não faz sentido a gente continuar contribuindo para essa indústria da morte. E, por exemplo, hoje é comprovado, é ligado, né, a um grande número de agrotóxicos a questão do câncer. Nós damos 10 bilhões de isenção e o SUS, para a pasta de tratamento de câncer, ela tem 4,7 bilhões. Então, é muito mais caro. Sabe? É uma coisa que não... As crianças que nascem deformadas por causa do glifosato é uma coisa muito grande. O que a gente perde de dinheiro, o que a gente perde de soberania, o que a gente perde de vidas é muito grande. E a gente... E aí, quando a gente tem que votar. Não tem outro. A gente tem que se manifestar, a gente tem que começar a fazer, mas é a participação política nas cidades, é a participação política nos estados e na federação. Né? Antigamente, a gente ainda tinha os conselhos fortes que a gente conseguia levar. Né? Eu era do Conselho de Segurança Alimentar. E isso acabou, sabe? A primeira coisa que o Bolsonaro fez.
no mandato dele, foi acabar com os conselhos. Não, então a gente eles são muito fortes, é um lobby muito. Eu não sei se eu ia mudar um pouco de... Mas você quer fazer alguma observação, Claudemir? Não, era só para complementar mesmo a sua fala, é que a sociedade, o capitalismo vendeu uma estética para a sociedade que o corpo ideal é o corpo, a barriga tanquinho, o rosto limpo, a pelinha limpa, e nos alimentos é a mesma coisa, o bom alimento é aquele todo redondinho, todo bonitinho, aquele é o alimento saudável, olha para você ver. E aí você vai no supermercado, se você tem uma batata mais torta, o cara quer pegar que está lisinha. Então, essa coisa que se vendeu na sociedade, que o capitalismo vendeu, dá nisso. O governo do coiso aí, do negócio aí que caiu, o desgoverno do trem que tem aí, ele já liberou 425 venenos em 1 ano e meio de governo. 425 venenos. Onde é que nós vamos parar com isso? Era só para complementar, Debora. E agora eu vou ter que interromper um pouquinho, que nós já chegamos na nossa 1 hora. Então, vou pedir aí para o Aderbal dar um fechamento, já dar aí as considerações finais também. Depois já passa para o Claudemir. E aí, a semana que vem, eu não sei, o Claudemir que manda e ele que vai dizer como é que vai ser a semana que vem. Posso passar para mim? Uma coisa que eu estava refletindo hoje, uma questão assim, hoje o movimento obscurantista contra a ciência é muito forte. E quando a gente começa a pensar e falar sobre o agrotóxico, falar sobre o transgênico, a gente parece que está aderindo a esses movimentos anti-ciência, né? Mas é muito pelo contrário, né? A gente acha que a ciência, quando ela entra em algumas searas, ela fica viciada. Quando ela trabalha para o lucro, ela fica cega. E a gente precisa de um Estado para poder controlar isso. Do mesmo jeito que a saúde, quando fica à mercê do mercado, à mercê do sistema mercadológico, do capitalismo, o que acontece? Nós não tratamos mais a saúde, não tratamos mais a doença. Desculpa, eu errei. A gente não fica pensando na saúde, a gente fica tratando nas doenças. A gente fica prolongando a agonia das pessoas, a gente fica... Por quê? Porque a gente quer pessoas doentes. O mercado precisa de pessoas doentes. Tanto é que na semana passada teve algumas declarações que falavam assim, coitado dos hospitais que agora com a pandemia não teve mais acidente e eles estão passando apertado. Olha, vamos ver se a gente se acidenta um pouco aí para a gente poder reativar a economia dos hospitais. Por quê? Porque isso eles estão pensando no lucro. Do mesmo jeito, a indústria dos alimentos, né? Eles estão pensando simplesmente no lucro, eles não estão pensando na preservação do planeta, eles não estão pensando na diversidade, eles não estão pensando nas abelhas, eles não estão pensando na saúde, eles estão pensando no lucro. Então, o que eles estão fazendo? Falando de soberania. Eles não estão tornando dependente de um grupo pequeno de 5, 6 empresas multinacionais que vão controlar toda a alimentação do mundo para ter lucro, e quem não dá lucro, quem é pobre, vai comer coisas de baixa qualidade, a gente vai ficar mais doente, a gente não vai ser nutrido, a gente fica obeso, né? Então, tudo isso para falar assim, a gente não é contra a ciência, a gente é contra a ciência mal empregada para simplesmente em função do lucro, em função de algumas corporações.
E porque nós da agrofloresta, o Ernest, e só para terminar com essa história dele, porque ela é muito bonita, ele era um cientista e trabalhava com genética, ele é um geneticista na Suíça. E o insight que ele teve foi: por que eu estou transformando a planta para ela aguentar as adversidades? Ou por que eu não elimino essas adversidades que as plantas estão encontrando? E o enfoque é totalmente diferente. Aonde que a ciência vai entrar? E ele, com o conhecimento científico dele, ele começou a fazer essas pesquisas e desenvolveu toda essa... Então, tecnologia, ela não precisa ser feita só no laboratório. A tecnologia que ferramenta que a gente vai usar para dar respostas para os nossos problemas. E a tecnologia agrofloresta, para mim, é a resposta para a maioria dos nossos problemas hoje, né? Que foi trazido por esse capitalismo selvagem. E a gente precisa aprender a sonhar de novo, acreditar que uma outra sociedade é possível. Se ficar melhor, estraga, né, reverendo? Depois de uma aula dessa do Aderbal para nós aí, maravilhosa, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu vi ali que também está o companheiro Fernando, o Barriga, lá de São Paulo, da Feirinha do Brás, né? E outros companheiros que entraram. Muito obrigado por estarem conosco mais essa noite. Dizer que a semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos ver se a gente traz aqui para fazer um debate uma companheira que fez o agrofloresta no acampamento a partir do trabalho do Aderbal. Prazer ver se ela vem aqui bater um papo com a gente. Vou falar com ela para ver se ela vem aqui contar para nós como é que está esse processo lá que eles estão trabalhando, né? Então, a semana que vem, vamos trazer ela aqui para fazer esse bate-papo. E agradecer a todos, Aderbal, mais uma vez. Muito obrigado por sua aula aqui. É sempre um prazer te ouvir, né? Acompanhar teu trabalho. Muito obrigado. E desculpa de novo. E me colocar à disposição de novo para fazer esse trabalho, porque eu acredito muito no movimento pela terra no Brasil, mas eu ainda acredito que esse movimento só pode ter mais força e só pode ter mais legitimidade se ele trabalhar, ter como levantar realmente a bandeira da agroecologia, da agricultura ecológica. E eu estou me colocando à disposição para a gente trabalhar isso nos acampamentos, ou nos assentamentos também. E eu costumo dizer que esse trabalho, eu já tenho discutido isso no interior do movimento, né? Já falava isso lá, discutia isso lá no MST, agora na FNL, que a gente tem que começar esse trabalho pelo acampamento. Não dá para começar já lá na cidade, começar pelo acampamento, para quando o companheiro receber o pedaço de terra dele para ele trabalhar, ele já entrar com essa conscientização e já conhecendo essa técnica. Ele já ia aplicando. A gente fez isso lá no Brejo Alegre. Não, sei. E é de lá que eu vou trazer a companheira aqui do seu trabalho para conversar sobre isso. Entendeu? Um abraço a todos, uma boa noite, né? E nos vemos na próxima segunda. Muito obrigado, Aderbal, companheiro Claudemir. Obrigado a todos aí pelo convite. O espaço é nosso, né? Está sempre aberto aí, se quiser vir dar mais um recado. Aliás, vai ter que voltar, com certeza, que tem feito muito sucesso, as pessoas têm muitas questões aqui. Houve bastante participação aqui nos comentários, pessoas conversando, isso é muito bacana, né? E eu quero estar, então, convidando a todos para amanhã, né? Marquem amanhã, às 8 horas, aqui no Atapapo. Tá? Vamos nos atualizar em relação às últimas informações a respeito do Covid-19, a situação regional aqui com o Dr. Rodolfo, né? Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e até amanhã. Valeu, obrigado. Tchau a todos.